Olá pessoal, esse é o canal de Tudo Mesmo. Hoje traremos um vídeo muito legal para vocês. Desde já, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem esse vídeo para todos que acharem que irão se interessar. Bora pro vídeo! Isaac Newton é com certeza um dos maiores gênios que este mundo já viu. Considerado o maior cientista da história ao lado de Albert Einstein, Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 no Reino Unido e faleceu em 31 de março de 1727, também no Reino Unido, aos 84 anos. Ele é considerado o pai da física. Foi ele quem descobriu a gravidade, ajudou a criar a matemática e as leis básicas dos corpos celestes. Ele é o descobridor de 3 leis que são conhecidas como leis de Newton, que são a inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei de ação e reação. Em 1936, em Londres, uma caixa apareceu para leilão contendo centenas de suas anotações, que vieram à tona após estarem guardadas e escondidas por mais de 200 anos, revelando seu interesse obsessivo pela alquimia e também pelas profecias bíblicas. Embora Newton tivesse uma inteligência e raciocínio fora do normal para ciências e matemática, a paixão dele, no fundo, sempre era a teologia. Ele era muito reservado e, por isso, não divulgava suas descobertas a qualquer pessoa. Newton tinha apenas um pequeno e seleto grupo em que ele confiava para tais revelações. Em seus estudos bíblicos, ele focava principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse, também chamado de Revelação. Como ele era um homem muito racional, naquela época ninguém poderia imaginar que ele viesse a se interessar por tais assuntos. Os estudos feitos por Newton buscando desvendar a data do fim dos tempos nunca foram publicados. Ele vivia em uma época em que ainda era muito complicado falar de questões sacras e de fé de forma tão radical. Isso traria um grande risco para ele, com certeza. Ele teve teorias sobre a natureza de Deus e outras questões que ele teve que esconder de todos. Newton, se baseando em sua interpretação, não acreditava na Santíssima Trindade e isso era ilegal na Inglaterra do século XVII. As execuções e punições aconteciam com bastante frequência naquele século. Por isso, Newton guardou seus estudos para que eles pudessem ser vistos e lidos apenas depois de sua morte. Ele nunca se achou um herege, ele sempre se sentiu cristão verdadeiro e com muita fé. Newton estudou os eventos bíblicos buscando entender os significados de algumas passagens com o intuito de calcular a ordem dos eventos, para chegar assim a uma data para o fim dos tempos. Acredita-se que ele pôde prever muitas das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Desastres naturais, guerras, pandemias, seriam apenas as coisas que antecedem o fim de tudo ainda em nossa geração. Mesmo crendo em um fim e buscando tal data, ele não podia falar nada sobre seus estudos, pois isso seria considerado blasfêmia pela igreja e ele estaria assinando sua sentença de morte. Ele sabia muito da Bíblia, mais até do que muitos teólogos da sua época. Ele achava que nela continham muitos enigmas que poderiam nos levar a eventos futuros, como o fim dos tempos, por exemplo, e que os cientistas e filósofos deveriam tentar decifrar. Mesmo correndo muitos riscos, Newton continuou secretamente suas pesquisas, encontrando com sua mente matemática números e datas na Bíblia. Com isso, ele começou a organizar os números, crendo que ali poderia se tratar de uma mensagem em código, nos passada por Deus. Por anos, ele estudou tudo o que pôde, e quando ele encontrava uma dificuldade, insistia incansavelmente até resolver a questão. Newton se baseou em 3 datas específicas, pois elas estavam ligadas a eventos que ele considerava importantes para o Armagedon. Tais eventos deverão acontecer na Terra Santa, culminando com a chegada do Anticristo, levando assim ao fim dos tempos. Ele acreditava que no livro de Apocalipse contava a história de Cristo, desde o seu nascimento até o seu retorno. Sendo assim, o livro de Apocalipse para ele contava mais ou menos 2000 anos de história. Estudando a Bíblia, Newton teve a certeza que o final dos tempos era certo, pois Deus falava sobre isso em vários capítulos e versículos. Ele achava que se conseguisse fazer uma ligação entre as datas contidas nos textos, ele poderia chegar exatamente na data do Apocalipse. Fazendo estudos detalhados, somando a cronologia bíblica, ele tentou chegar à data exata, e o estudo do Templo de Salomão se encaixa neste contexto, pois, como o Templo de Salomão é uma obra mentalizada por Deus, ele acreditava que, entendendo, chegaria mais próximo do entendimento de Deus e da criação.
Sem falar que ele estudou o templo por acreditar que um novo templo seria construído no final dos tempos, onde os judeus voltariam para Israel e reconstruiriam o templo para a jornada final. Newton era obcecado por sua arquitetura e acreditava que ela poderia dar pistas de sua criação. O primeiro passo seria o retorno dos judeus. Daniel descreve que isso aconteceria em dias, mas a interpretação é que esses dias seriam anos, o que seria a referência a 1290 anos. Isso foi o que Newton calculou para que o povo judeu se restabelecesse em sua terra antiga. Mas 1290 anos a partir de quando? Para chegar ao ponto de partida, Newton começou a especular por várias datas iniciais. Uma das ideias é que seria em 609 d.C., que foi quando o Império Romano cedeu parte da sua autoridade à Igreja. Somando 1290 a 609 anos, chegamos a 1899, época em que muitos seguidores eram atraídos pelo sionismo, que era um movimento que apoiava a volta dos judeus à Terra Santa. De certa forma, essa profecia teria sido cumprida. Porém, no capítulo final de Daniel contém outro número, 1335. E somando esse número a 609, chegamos a outro número, 1944, que foi a data de praticamente o final da Segunda Guerra Mundial e o final do Holocausto Judeu, precipitando assim a fundação de Israel em 1948. Com isso, podemos dizer que Newton estava no caminho certo, mas ainda faltava saber quando seria o Apocalipse. Cruzando livros proféticos e apocalípticos, ele chegou numa visão geral, e com isso ele criou um gráfico de tempo para o Apocalipse, colocando todos os símbolos em uma ordem cronológica. Para calcular a data do fim, Newton voltou a analisar o capítulo final do Novo Testamento, no livro de Daniel, e lá no capítulo 12, versículo 7 diz: "Quanto tempo passará até isso acabar? O ouvi jurar por aquele que vive eternamente, que seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo." E isso também aparece no livro de Revelações, no capítulo 12, versículo 14. "E foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse para a serpente do deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade do tempo." Essa teria sido sua obsessão. Newton interpretou que um tempo corresponderia a um ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo seria meio ano. Newton achava que o livro de Daniel usava anos de 360 dias, de modo que seriam 1260 dias. E então ele achava que um dia era um ano e que os dias representavam anos. Tempos depois, ele utilizou como ponto de partida o ano 800 d.C., pois o ano 800 é um ano muito importante para a história da Igreja na Europa. Foi nesse ano em que o Papa coroou Carlos Magno como imperador, do que será o Sacro Império Romano-Germânico. A coroação se deu no Natal do ano 800, marcando o início de um sistema político que durou mais de 1000 anos, o Sacro Império Romano-Germânico. Ou seja, somando o ano 1260 ao ano 800, data em que Carlos Magno foi coroado imperador, chegaremos ao ano de 2060. Isso mesmo, 2060. O ano do Apocalipse para Isaac Newton. E ele escreve: "Um tempo, tempos e metade de um tempo não terminam antes de 2060 e nem depois." Levando em consideração tudo o que foi criado e descoberto por Isaac Newton, e sua imensa e, por que não, incalculável capacidade de raciocínio, creio que devemos ficar atentos ao nos aproximarmos da data por ele encontrada. Compartilhem, ativem o sininho de notificação, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.